Então, vamos lá começar. Deixa eu só aqui parar a música aqui, que eu não quero ver. Então, continuando o capítulo 15, que fala sobre a sintonia mediúnica. Só um momentinho que eu vou fechar a porta aqui, que está uma barulheira danada. Vânia, você está melhor? Graças a Deus mesmo. Ah, que bom. Graças a Deus. Obrigada. Então, o capítulo 15 fala da sintonia mediúnica, né, que nós já conversamos um bocado sobre esse assunto, sem nem ter entrado no capítulo, né? Mas vamos ao primeiro questionamento do nosso querido Vitor, que ele diz o seguinte: diante do avanço da tecnologia, significativo segmento populacional se torna cada vez mais exigente em matéria de conforto, bem-estar e prazeres fugazes. Em face de tais circunstâncias, a criatura anseia por veículos modernos e superequipados, residências luxuosas e funcionais, medicina de ponta e a realizar prodígios e assim por diante. Em decorrência, há quem imagine tais recursos verdadeiros prenúncios da ventura suprema implantada aqui na crosta. Estaria a felicidade humana condicionada ao progresso da ciência, à satisfação prazerosa dos instintos ao bem-estar material da criatura? E Lancelin responde o seguinte: o homem contemporâneo confronta inúmeros paradoxos cotidianos. Busca o prazer a todo custo, almeja o progresso e a evolução da técnica, desde que obtenha a satisfação de suas necessidades materiais. É a valorização extrema do ter sobre o ser. O espaço dedicado à valorização do ser é exíguo e enfadonho nos comenos do agora, enquanto a inquietude expressada na ambição desmedida prevalece a ratificar os prazeres imediatos. Sem dúvida, a humanidade avança obcecada pelos anseios de uma existência cada vez mais confortável. Descobertas admiráveis se efetivam no campo da tecnologia da informação. É claro que tais acontecimentos evidenciam o seu lado positivo. É só observar o quanto o homem tem progredido na feição intelectiva ao descortinar horizontes promissores no âmbito do conhecimento. Contudo, retornemos à proposta inicial do nosso argumento. Há paradoxo, pois, apesar do progresso evidente das ciências, a criatura humana ainda sente dificuldade em manter um relacionamento harmônico com seu semelhante e, por extensão, com o habitat que o acolhe. Que paradoxo é estar no mundo e não ser deste mundo? Como transcender a materialidade do planeta que habitamos para viver a plenitude do amor? E não existe mágica, pois tudo é aprendizado. Resta-nos entender o modo aceitável de conviver com os nossos desejos satisfeitos ou negados e aprender a lidar com os conflitos mentais decorrentes de conexões estruturadas em nosso psiquismo profundo. Diante disso, embora não desejemos, repetimos os mesmos equívocos de outrora. Essa questão aqui do embora não queiramos, né, a gente repete os erros, né? A gente já discutiu muito isso, mas é uma frase aqui nesse parágrafo que me chamou a atenção, né? Quando ele diz aqui que às vezes parece que a gente não faz parte desse mundo.
Isso me lembrou que acho que isso acontece com todo mundo, né? Momentos que você fica parado pensando, né? O que eu estou fazendo aqui? Pô, não estou sentindo integração nenhuma com isso que está ao meu redor, né? Com essas pessoas aqui, às vezes até dentro da própria família, momentos de reunião, e de repente vem isso na tua cabeça, né? Mas por que exatamente eu estou aqui fazendo isso? Não estou me sentindo assim livre, leve e solto, né, para participar disso, né? E é uma sensação que acho que nesse momento a gente se lembra sutilmente, né, do que a gente realmente é. E quando entra nesse paradoxo, a gente fica meio na dúvida, né, de qual a nossa postura, qual a nossa função em todo esse universo, né? E por que a gente se sente dessa forma? Nossa, é bacana, viu, esse ponto. E eu vejo, né, quando ele coloca aqui nessa parte que paradoxo é estar no mundo, né, e não ser desse mundo, como transcender a materialidade do planeta que habitamos para viver a plenitude do amor. E talvez um dos pontos, né, pelo menos a princípio como eu vejo, e é o que a gente está fazendo aqui, é cada vez mais ampliarmos a nossa noção de mundo. No momento que a gente passa a ver o mundo de uma maneira transcendente, multidimensional, cada vez e interagente, né? Estamos interagindo com todos esses planos. O mundo, ele ganha uma cor incomensurável. Se a gente pensa assim só na materialidade, tem uma hora que começa a ficar frio quando a gente vai entrando no caminho espiritual. E à medida que a gente vai conversando e se aprofundando e vivenciando essa interconexão com o mundo espiritual, com todas essas energias, essa movimentação, nossa, como o mundo ganha cor. E aí, todo momento, isso é um processo de reencarnações. Ele vai se tornando cada vez mais rico de aprendizados, né? Então, cada coisinha simples, ela tem tantos aspectos funcionando ali, e energias acontecendo, o encontro com uma pessoa na rua é de uma riqueza muito grande. E eu acho que talvez este seja o nosso caminho aqui. Na medida que a gente vai entrando no caminho espiritual, é perceber é olhar mais do que os nossos olhos veem. E aí o mundo passa a ter cor, e aí eu acho que é esse ponto que ele fala aqui, né? Como transcender a materialidade do planeta que habitamos para viver a plenitude do amor. Então, essa comunhão cada vez maior com todas as dimensões do que estamos vivenciando, né? Um ponto é aqui mesmo, né? Nós estamos aqui conversando, ao mesmo tempo, no plano espiritual, quantos e quantos espíritos estão participando, quantos foram trazidos para escutar conosco. Na irradiação, quantos e quantos planos estão trabalhando para esse trabalho. Então tudo passa a ter uma cor, uma dimensão que, né, como o Rômulo fala, magnânima, né? Aqui é uma grande escola. Aqui é uma grande escola. Mas será que quanto mais a gente vai compreendendo esse mundo espiritual e nos momentos de nossas encarnações, são mais comuns esses momentos que você para e... mas isso aqui não está bem condizente com o que eu estava imaginando. Silvio, quanto mais você sabe, menos você sabe. Quanto mais, você não, nós, né? Quanto mais estudamos, mais buscamos conhecimento, mais você vê que precisa buscar e que menos você sabe. A vida é uma grande escola. Ele fala aqui, como é que ele fala? Inexiste mágica para pois tudo é aprendizado. Inexiste mágica por tudo é aprendizado. Gente, quando eu começo a ler isso aqui, ouvir vocês e tudo, nossa, como é bom.
E se você passa, por exemplo, você vai para uma sala de aula, né? E às vezes você deixa a mente voar, você fica lá do outro lado, não se preparou para aquela aula, né? Ou farreou no dia anterior, que fosse, você está ali, que você não queria estar ali, você está onde não quer estar. E então a gente pode conversar sobre isso também. Aí você não aproveita a aula. Se a gente começa a questionar, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Ao invés de despertar que eu estou aqui, porque aqui é a sabedoria divina que me fez estar aqui, né? E estar com esses companheiros, com esses amigos. Gente, há 60 dias atrás eu não conheci nenhum de vocês. Olha que bênção. E como é que a gente, só nesses 60 dias, vocês pegaram minha cabeça e fizeram assim, ó. Bênçãos para nós. Conhecer você. Obrigado. Ontem, Nesse ponto eu vejo uma certa de... Oi? Diga aí, Diva. não, é que, vocês sabem, né, eu sempre acabo falando da minha aula lá com os idosos, né, e ontem foi o último dia de aula, e eu vendo ele falar aqui sobre tecnologia e tudo, eu acho muito interessante, porque também lembrei da Neuza, quando ela fala que está tudo certo, tudo, e parece que é tudo feito para empurrar a gente a chegar a esse ponto, assim, do amor, de tudo. Parece assim, que tudo, a gente acha, né, que está tudo assim meio perdido, ou tudo desconexo, mas é tudo muito conexo, gente. E a aula ontem, a gente conversando e tal, e, né, despedida e tudo, e uma das coisas que foi falado muito foi a questão da tecnologia, do cuidado da tecnologia, do cuidado, né, do uso da tecnologia, porque muitos idosos estão sendo, sofrendo, né, algum tipo de tentativas de serem prejudicados, né, de tudo. Aí, a gente conversando sobre isso, e foi falando sobre uma série de coisas e tudo, do cuidado e tal, e aí vira e fala assim, a gente precisa de amadurecer, o ser humano precisa amadurecer para viver essa experiência da tecnologia, a gente precisa mudar a gente, né? Não, e aí começa um trabalho, foi muito interessante, porque alguns chegaram, a gente tem que, é individual, a gente tem que mudar, não adianta a gente achar que é lá fora, que é na tecnologia, que é o povo, que as pessoas, não, cada um de nós temos que mudar, e temos que ver o outro, e foi a conversa toda a partir da tecnologia, por quê? Porque está todo mundo se sentindo assustado com essa invasão de privacidade, essa coisa das fakes, essa coisa toda que está acontecendo através da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, está fazendo a gente repensar a nossa atuação individual. Muita gente está pensando, e indo por um outro caminho, né, dessa busca do ser mais... o que eu tenho que buscar, o que eu tenho, e aí passa foi muito interessante, porque muita gente falando da compreensão por outro, do aceitar as diferenças, olha, e tudo, que vai culminar com isso que a gente está falando aqui, eu achei bem interessante. É interessante que eu achei também nesse texto, vai de encontro ao que você está falando com relação à tecnologia, porque se a gente parar para pensar, de uns 100 anos para cá, houve um boom muito grande em termos de, não só da tecnologia com internet, com essas coisas todas, mas de uma maneira geral, transporte está revolucionário, construção, agricultura, tudo. E se a gente parar para analisar, a gente está sendo tão favorecido com todas essas coisas materiais, que a gente passa a perceber que estamos inseridos dentro de um contexto totalmente confortável para exercer o quê? Para exercer o amor, para exercer a fraternidade, para exercer... Mas ainda falta um toquezinho, mas o caminho é esse, porque eu acho que a gente consegue evoluir bastante, e aí, a partir daí, evoluir só nesse sentido espiritual, né? Vai chegar lá. Está confuso, porque todas as mudanças são confusas, mas vai conseguir alcançar um bem-estar maior. É a transformação, é a regeneração.
de parte de um conforto que nos é dado a partir da inteligência, para que a gente veja todo o ecossistema que está ao redor. Né? E são células que são implantadas em vários lugares. E eu acho muito interessante tudo isso que está acontecendo, porque não acontece aqui no Rio de Janeiro, Brasília, vai acontecendo no mundo inteiro. E tem várias células de várias formas de disseminação do amor. E é um contexto muito interessante. E isso é muito favorecido pela tecnologia. Então, isso é como eu vejo. Achei interessante esse ponto também que a Diva levantou. Bem colocado. Diga, Silvio. Você está mudo, Silvio. Foi mal. Para tudo isso, eu vejo a analogia muito, que eu gosto de usar muito, que é a do quebra-cabeça. Se a gente pegar uma caixa de um quebra-cabeça de 5.000 peças, eu pegar uma peça e der na tua mão, tu vai ficar olhando para aquilo, pô, o que eu vou fazer com isso? Para que isso serve? Mas aí chega alguém do teu lado, não, isso aqui serve para você juntar ali com as outras, você vai formar uma imagem, você vai construindo. E quanto tempo a gente passa montando aquelas peças, às vezes com crises de raiva, porque não consegue encaixar nada, e até entender, botar a última pecinha e ver o quadro todo. Isso é exatamente a nossa estrada evolutiva, na nossa estrada, não digo nem evolutiva, né? O nosso caminhar. A gente vai ganhando peças de um quebra-cabeça e muitas vezes a gente fica olhando, mas onde eu vou botar isso? O que eu vou fazer com isso? Estou vendo aqui, se não encaixa em lugar nenhum. Mas se a gente tiver um pouquinho de paciência, daqui a pouco você pega uma outra, e não, essa encaixa, né? Se essas duas encaixam aqui, olha, e a coisa vai se construindo. E um dia você consegue montar o quadro todo. Então, isso é exatamente o que eu estava falando. Às vezes, a gente começa a pensar, né? Poxa, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou achando tudo tão estranho. Parece que essas pessoas eu não conheço. São as peças do quebra-cabeça que você ainda não achou onde encaixar. Quando a gente percebe isso, o quadro começa a se formar com mais rapidez. E quanto mais a gente consegue montar da imagem, mais rápido a gente vai construindo para chegar ao fim dela. E é exatamente isso que passa na nossa cabeça, na nossa existência, na nossa caminhada. Falta um pouquinho de paciência para a gente pegar a pecinha na mão e entender para que ela serve. Quando a gente entende, peraí, essa peça aqui não tem onde encaixar, então vou esperar que, de repente, amanhã eu já tenho onde encaixá-la. Se a gente fizer isso, nossa vida vai ficar muito mais tranquila. Boa analogia. Só mais uma coisinha, gente, que eu acho interessante, quando se coloca tudo isso e dessa evolução da gente, de certa forma, o tempo para a gente acha que é muito longo, porque a vida da gente é curta, né? Nesse sentido numérico aqui, de 50, 60 anos, mas a gente está indo rápido. E uma das coisas que também é interessante, não sei se vocês sabem, que já está se discutindo o direito fundamental à felicidade, né? Que começou o direito fundamentais lá da Revolução Francesa, direito à vida, direito, né, a alguns direitos bem, porque a gente hoje, isso é básico, direito, não é que a gente, em termos de sociedade toda, consegue isso, mas hoje já se diz de que um direito fundamental é a felicidade, e a felicidade passa pelo amor, né? Não tem jeito. Então, já se tem isso como uma coisa mundial, vamos dizer assim, os seres humanos já pensam nisso, como uma coisa que há 1700 ninguém ia virar e falar direito à felicidade, né? Sejamos felizes. Nossa, Di, você colocou aqui uma faísca no meio da pólvora. Direito fundamental à felicidade. Nossa, que lindo. Que lindo. Eu lembrei do livro Disciplina Positiva, que é onde ele fala que ninguém aprende sendo maltratado ou sendo punido, né? Que é o modelo que a gente tem hoje das escolas, que as pessoas aprendem através de
de incentivo, do amor, né? E nessa analogia que o Silvio fez falando desse quadro, desse quebra-cabeça, até chegar a esse quadro todo, é o todo, né? Quando a gente vê que o crescimento é pela igualdade, e cada um desses pontos, desse quebra-cabeça, é cada um ser que habita, né? E a gente chegar nesse todo de maneira igualitária, né? Olhar todas as pessoas, olhar como se cada um tivesse o mesmo direito, cada um tivesse, não, cada um tem o mesmo direito, e ter as mesmas oportunidades, mesmas possibilidades. Quando a gente vai assim de mãos dadas, né, com esses todos, aí a gente já encontra esse todo. Obrigada. É isso Eu mesmo. vejo o quebra-cabeça do Silvio como cada peça, eu sou uma peça desse quebra-cabeça. A Diva é outro, o Ismael é outro, você é outro, cada um, e a gente tem que encontrar com o outro para crescer, para montar esse quebra-cabeça, né? A gente é só uma peça desse quebra-cabeça. E voltando na escola aqui, né? Na nossa escola, e a gente está aqui nesse país. Gente, no mundo inteiro tem isso, tá? No mundo inteiro. A desigualdade é muito grande. O direito à felicidade, os direitos fundamentais que estão na Constituição, liberdade, igualdade, fraternidade, direito à moradia, direito à saúde, a gente não tem nem isso ainda. E isso aí, e tudo para mim é construção, né? O que é ser feliz, né? Obrigatoriamente não é ter casa, mas você tem que ter uma moradia, direito à moradia. Mas o que a gente planta durante a vida para ter direito a essa moradia? Outro dia eu vi uma reportagem rapidamente assim, falando de um artista global aí, que vive num alojamento hoje, porque não tem. Mas o que ele fez com os recursos que ele ganhou durante a vida? Como é que ele aplicou esses recursos? Então, o que a gente está aprendendo aqui nesse banco da escola que a gente está? E esse outro quebra-cabeça do Silva, eu acho que eu nunca vou esquecer esse quebra-cabeça. Somos essa pecinha. E todos têm direito à felicidade, né? Então, por exemplo, se eu sou pleno, se eu sou feliz, mas como é que eu posso ser feliz se ao meu lado tem um irmão passando fome? Se ao lado está chovendo, né? Do dia estava aqui em casa, graças a Deus tudo tranquilo, chovendo, agradecendo a chuva. Eu disse, oh, meu Deus, e aqueles que estão ao relento? É complicado, não é fácil estar nessa escola mesmo, não. Pegando a ideia da Diva, o direito fundamental à felicidade começa quando a gente ganha a nossa caixinha do quebra-cabeça. E a gente atinge quando a gente coloca a última peça. Eu pensei também na orquestra, né, que a gente sempre fala, o Ismael também fala muito, cada um com seu instrumento, né, quando essa harmonia da orquestra é uma visão muito bonita, porque quando a música tiver, né, a harmônica, cada um está tocando o seu instrumento, cada um está tendo a possibilidade de tocar o seu instrumento, de poder, né, oportunidade de ser o que realmente é, né.